Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Soares e eu sou residente do PRP, que é o Programa de Residência Pedagógica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema esquelético. Vamos iniciar com uma breve introdução do sistema esquelético, vendo quais são as suas principais funções, qual a estrutura dos ossos e como eles são divididos no nosso esqueleto. E quando a gente fala de esqueleto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele é algo morto e sem vida. Mas, na verdade, os nossos ossos são órgãos vivos e dinâmicos, que eles respondem a estímulos, então bem longe de ser algo morto. O nosso corpo humano ele tem aproximadamente 206 ossos. E como já falei para vocês, o osso é um órgão vivo e dinâmico. E se ele é um órgão vivo, ele é composto por células vivas. Isso significa que essas células elas precisam de oxigênio e nutrientes para se manterem vivas. Para isso, os ossos eles possuem vasos sanguíneos. E existem canalículos lá dentro do osso que permitem a entrada desses capilares sanguíneos para que as células do tecido ósseo elas consigam receber oxigênio e nutrientes. Os ossos também, eles são órgãos que têm a capacidade de regeneração. E é por isso que quando você fratura e quebra algum osso, depois de um tempo de imobilização, esse osso ele consegue consolidar, porque ele é capaz de se regenerar. E como já citei para vocês, os nossos ossos são órgãos que respondem a estímulos. Então, fatores como uso, desuso, compreensão, impacto, tração, tudo isso influencia nos ossos. Por exemplo, um dos principais determinantes da nossa massa óssea para manter os nossos ossos saudáveis é a tração realizada pelos músculos que estão presos em nossos ossos. Daí a importância de se movimentar e manter uma vida ativa, porque a atração muscular ela estimula os osteoblastos, que são as células que produzem os componentes da matriz extracelular. Então, quanto mais ativo você for, quanto mais você colocar os seus músculos para trabalharem, mais vocês vão estar estimulando não só o sistema muscular, mas também o sistema esquelético a se fortalecer. E os nossos ossos, juntamente com as cartilagens, elas formam o que nós chamamos de esqueleto. E o esqueleto ele tem várias funções importantes para o corpo humano, e uma delas é a proteção. Como vocês podem ver na primeira imagem, os nossos ossos eles servem para proteger algumas estruturas moles do nosso corpo. Por exemplo, os ossos do crânio. Eles protegem uma parte do nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo. A medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central, ela é protegida pelos ossos da coluna, que são chamadas de vértebras. A caixa torácica, que ela é formada pelas nossas costelas, ela protege o nosso coração e os pulmões. E além dele oferecer proteção, o nosso esqueleto, junto com os músculos, fazem parte do nosso sistema locomotor. E uma das funções importantes é a movimentação do corpo, porque os músculos eles vão se prender aos ossos e ao contraírem, eles tracionam esses ossos, fazendo com que o corpo seja capaz de realizar uma série de movimentos úteis, tanto para a locomoção como para várias outras funções do corpo. E outra função importantíssima é que os nossos ossos eles servem como um depósito de íons, como cálcio, fósforo, magnésio, e caso haja necessidade do nosso corpo desses íons, o nosso organismo ele vai recorrer a esses depósitos e tirar do osso. Por exemplo, o cálcio ele serve não só para a manutenção da saúde dos ossos, mas o cálcio, por exemplo, ele serve para fazer a contração muscular. E caso haja um déficit de cálcio no corpo, o organismo ele vai lá nos ossos e retira esse cálcio para manter todos os níveis reguladinhos. Por exemplo, o nosso coração ele precisa de cálcio. E quando o nosso coração, gente, ele precisa de cálcio para fazer a contração muscular. E se os níveis de cálcio estiver baixo,
o corpo vai tirar esse cálcio dos ossos e jogar para o sangue. E se os níveis de cálcio diminuem muito, o coração ele não vai conseguir contrair e a pessoa pode até morrer. Por isso que o corpo sempre vai priorizar manter sempre esses níveis organizados e regulados. E como já falei para vocês, os nossos ossos, junto com as cartilagens, ele forma então o que a gente chama de esqueleto. E o nosso esqueleto ele é dividido em axial e apendicular. O esqueleto axial significa eixo, forma então o centro do corpo. O eixo do corpo ele é composto pelos ossos do crânio e da coluna vertebral. E o esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e inferiores. Aqui o esqueleto axial, né, que é o crânio. Eu trouxe aqui os ossos do crânio, da face, que nós temos o frontal, o parietal, temporal, esfenoide e etimoide. Nós temos a nossa mandíbula, o vômer, que é esse ossinho molinho do nariz, o maxilar, a concha nasal inferior, o zigomático, que é esse osso da bochecha, o lacrimal, esse osso fica no cantinho do olho, e o nasal. E nós temos a caixa torácica, né, que ela é formada pelas costelas, e nós temos 12 pares de costelas, 12 de cada lado, sendo que 7 primeiras costelas, elas são chamadas de verdadeiras. Isso porque cada uma delas, elas possuem uma cartilagem própria que as ligam diretamente a esse osso externo, que fica na parte anterior do tórax. Depois das 7 costelas verdadeiras, nós temos 3 costelas chamadas de falsas. Isso porque as cartilagens elas não se ligam diretamente ao externo. Depois, por último, nós temos 2 costelas flutuantes, que não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas modelos, para deixar a cintura bem fina, elas retiram essas 2 costelas flutuantes. Mas isso requer uma alimentação saudável, prática de exercício físico, né? Não é só retirar as costelas que a cintura vai ficar fina. Requer todo um processo. E também nós temos as nossas vértebras, né? Que é a coluna vertebral. Ela é formada por 26 ossos. 24 deles são chamados de vértebras. E nós temos 7 vértebras cervicais, que elas ficam localizadas na região do pescoço. A gente chama de C1, C2 até a C7. Nós temos 12 vértebras torácicas, que é chamada de T1 até a T12. E nós temos 5 vértebras lombares, elas são chamadas de L1 até L5. E logo após a última vértebra lombar, nós temos um osso maior, que ele é triangular, ele é chamado de sacro. Imediatamente após o sacro, nós temos o cóccix. Todos esses ossos fazem parte do esqueleto axial. Nós temos o esqueleto apendicular agora, que são os membros superiores e inferiores. Nós temos o húmero, né, no braço, o rádio e a una no antebraço. Nós temos os carpos, os metacarpos e as falanges nos dedos. E nos membros superiores, inferiores, quer dizer, nós temos o maior osso, que é o fêmur, e a patela, que as pessoas chamam de bolacha do joelho, o nome dele é patela. Nas canelas, né, nós temos a tíbia e a fíbula. E nos pés, nós temos os tarso, os metatarso e as falanges, igualmente nas mãos. E esses ossos, eles são classificados de acordo com o seu formato. E nós temos uma grande variedade de ossos. Nós temos ossos longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Os ossos longos aqui, ó, eles são um exemplo, né, de um osso longo é o fêmur, onde os ossos eles são divididos em regiões. As pontas, as extremidades, né, são chamadas de epífise. O comprimento é chamado de diáfise.
A região entre a epífise e a diáfise é chamada de metáfise, e é na metáfise que tem uma região cartilaginosa, que é responsável pelo crescimento e o comprimento do osso. Os ossos curtos, onde o comprimento, a largura e a espessura são semelhantes, como os ossos do carpo, né? Por exemplo, eu dei um exemplo dos ossos do carpo, que são a mão. Nós temos a escápula como um osso plano. E nos ossos planos, o comprimento e a largura são semelhantes, mas a sua espessura é bem menor do que as outras duas medidas. Os ossos irregulares são aqueles que seu formato não se encaixa em nenhum dos padrões. Por exemplo, as vértebras, ele é um osso bem desregular, tá vendo? E a patela, como um exemplo de um osso sesamoide. Eles são arredondados, que estão inseridos dentro de tendões, e o maior osso sesamoide do corpo é a patela. E por último, os ossos pneumáticos. São os ossos que possuem cavidades preenchidas por ar. E no ser humano, esses ossos são localizados no crânio. Bom, gente, muito obrigada. Essa aula foi mais uma introdução para vocês conhecerem um pouco sobre o sistema esquelético. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Muito obrigada e até a próxima.